Eu não vou entrar em política com você. Se quiser, pode entrar. Você votou Eu ia falar do teatro. Claro, votei. Lula, meu bem. Eu ia perguntar do teatro dele também. Tinha que perguntar do. O teatro a gente vai falar da peça do Leão. Não, claro. Porque A não é uma peça. questão política, gente. Realmente eu chorei no domingo da eleição. Porque pensar que, não pelo Lula ter ganho por uma pequena diferença, mas pensar que 58 milhões de pessoas votaram nesse louco. Porque não é uma questão de esquerda, direita, não é uma questão... Porque, por exemplo, a gente tinha embates com o PSDB, ou com o PMDB, ou com qualquer partido, mas era uma coisa normal, uma coisa política, uma luta política. Agora, com essa figura, é uma figura do mal. A primeira atitude que esse homem teve foi entregar o cântaro para os americanos. Não, Bolsonaro, ele é um bunda mole, um genocida. Eu vou falar uma coisa pra você, mas ele só tem 58 milhões de votos também porque o Lula fez muita merda. Não dá pra negar. Que merda que o Lula fez, gente. Ele fez as Foi o melhor merdinhas dele presidente lá. que o Brasil teve em todos os tempos. Ele Foi melhor que fez. Getúlio, foi melhor que Juscelino, Não, foi melhor que todos. Foi o cara que acabou com a miséria nesse país. Sim, lógico. Eu tava Entendeu? lá na miséria, na época que ele foi... morador, residente do Como é que Capão as pessoas Redondo. podem esquecer disso? Não, as pessoas não esqueceram, mas também assim, ele deu umas... Quem fez foi o Moro, que é um cara que era um juizeco lá do Paraná, que foi para os Estados Unidos aprender como é que fazia para derrubar o Lula. E a FBI, Dilma. né? O Entendeu? pessoal falou que foi com a FBI. E inventou sua mentira. Quer dizer, então o Lula teve que, na verdade, primeiro, lutar contra uma mentira sórdida. Certo. De que ele roubou, de que tem a coisa da Petrobras, não sei o quê, do apartamento, do sítio. Triplex, Quer dizer, olha que loucura, gente. Falaram até que ele matou a ex-mãe dele. Você viu isso daí? Falaram, o pessoal falava. Falam, mas quem prova isso? Né? Pois é. Aí que tá. Ele conseguiu provar uma por uma de que era tudo mentira. E pensa bem, por causa de um apartamento, o cara é criticado porque diz que roubou, que não sei o quê. Por causa de um apartamento, por causa de um sítio que nem era dele. Coisa besta. Né? Foi montado um esquema grandioso nos Estados Unidos para destruir o Lula. Então, e para destruir o PT, né, na verdade, não é nem o Lula. E a Dilma, quer dizer, a Dilma foi empichada, por quê? Porque ela deu, como é o negócio que ela deu lá? Que Não, falava? a Dilma foi porque ela... Pedalada. Quer dizer, quem não dá uma pedalada? Vento também. Ela não sabia falar as coisas direito. Ela dava umas rameladas. Não, ela tem Não, ela dificuldade... tentou explicar para uma parcela que não compreende, ela tem às uma vezes. dificuldade de falar. se expressar. Mas não é isso. Você não tira uma Acho que presidenta não. porque... O que inventaram o negócio da pedalada... A presidente tá lá porque a maioria votou nela. não, Entendeu? É e é uma isso. escrotidão que você tirar uma pessoa por Sabe causa quem de uma passou a perna mentira, na né? Dilma? O Temer. Temer. Foi o vice dela. Que era um bandido. Sabe quem é o vice do Lula? É. O cara que tava falando assim, não votem em quadrilheiro em janeiro. O Alckmin. Sim, vai mas- passar a perna no Lula mas é que até tá. o final do ano que vem. E eu vou Mas te chamar aqui pra falar ele isso. acreditou numa mentira, o Alckmin. Não, o Alckmin ele- fala que o Lula é ladrão há 20 anos. Não, mas ele acreditou numa mentira, porque ele era do PSDB e tinha todo um esquema para dizer O isso. Alckmin vai passar a perna no Lula. Não, Isso que eu não tô te vai, falando. não vai. Vai. E Vai se ser o passar, Temer. e se da vida. passar vai se ferrar, porque... Né? Entendeu? O pessoal Eu prefere o gosto Alckmin dele, do que o sou- Lula. Não, Porque o Alckmin é político, ele dá pros dois lados. Não, O O Alckmin que é supostamente falam é que, tipo, Ah, o por interior conta do de São PSDB Paulo. que o Lula saiu, né? Oi? Tem coisas, tipo assim, já ouvi falar muito, tipo assim, que eu gosto de ouvir muita coisa. E o que acontece? Tem mas gente que... esse o problema, se ouve muita coisa. Mas o que é verdade? Não, que supostamente o PSDB que conseguiu tirar o Lula da prisão e eles conversaram em deixar o quê? PSDB é o centrão. Imagina, E conversaram o em Alckmin deixar saiu- ele para ser o O Alckmin vice-presidente. saiu do PSDB porque ele foi traído sordidamente pelo João Dória. Pelo Dória, Ah, que isso o é Alckmin verdade. foi o Entendeu? padrinho do João Claro. Dória e foi traído por Claro, ele. ele inventou o João Dória como político. É. Sim, Né? E ele foi traído. Ele O João ficou- Dória o que é o Ele- slogan dele? Ele ficou quase doente, o Alckmin, que eu sei, Uhum. quando ele foi traído pelo Dória, que ele jamais imaginava. E quem fazia esse esquema que fizeram agora para esse Tarcísio aí, Tarcísio, né? Que Tarcísio. virou governador, o esquema com os prefeitos do interior, quem fazia isso era o Dória, para o PSDB.
E por isso que ele ficou milionário. Porque eu conheci o Dória com 18 anos, vindo de uma família falida. Em poucos anos, você vê, dos 18 anos até aqui, ele ficou bilionário. Como é que ele ficou bilionário? Ninguém pergunta isso. Eu nem sei o que ele faz da vida. Então, Você tem que fazer uma matéria sobre ele isso. fazia isso, justamente. Ele comprava, vamos dizer assim, os prefeitos para apoiar o PSDB. Caramba. E fazia isso pro Alckmin, né? Pro PSDB. Ó, Certo? Então, por isso que o Alckmin o apoiou tanto e caiu do burro mesmo, como se fala, né? o último assunto pra falar de política, pra matar isso aqui, porque a gente não vai ficar falando muito disso, não. O Dória, Mas tem que falar disso. enquanto... Então tá bom, então vamos falar. O Dória, enquanto governador, É isso que ferrou o Brasil. Essa coisa de dizer assim, ai, não falo de política. Então vamos A falar. partir do momento que você toma leite com água e não reclama, você está fazendo política, só que contra você. Certo? Uhum. Então, política está em tudo. Tá. Como é que é o nome do negócio lá que ia soltar hoje? O que eu falei ontem? Que não ia acontecer porra nenhuma. Da auditoria das Forças Armadas, porque tava o pessoal dos bolsonaristas que tá na rua, os bolsominions, fala assim, não, vai soltar a auditoria das Forças Armadas e vai provar que foi golpe. Cara, não foi golpe. Aconteceu. Eu também não sou do Lula não, mano. Mas é assim, Pois é, mas O que deveria acontece? ser. não, mas O eu votei Lula foi muito o no melhor Lula. cara que nós já tivemos nesse O país. Lula pegou E no meu continua rosto e sendo. pediu voto pra mim quando eu andava com Racionais. Isso daí. Só que o que acontece? Eu falei o que ontem? Eu falei, não vai maravilhosos, acontecer nada. Racionais. Não vai acontecer nada. E não aconteceu. Por quê? Porque não tem prova de nada. Sabe o que os caras falavam? Leão, vou falar pra você assim. Amanhã o pessoal vai soltar a auditoria das Forças Armadas e falar assim. As urnas, elas não são 100% seguras. Porque as urnas, você podem ter intervenção, podem não ter tido Mas você quer intervenção. saber que as Forças Armadas não confiam em Bolsonaro. Porque ele foi expulso. Não, se a Força Armada confiasse, já tinha invadido. O Lula é um cara que consegue governar com todo mundo. Você vê que o mundo inteiro já Não, Ele, inteiro aderiu eu vou ver as palestras que ele faz, é Lula é uma palestra que simpático. deixa todo Ele é mundo. simpático, ele é um estadista. Não, mas eu falo assim, ó, Não é o negócio é assim, simpático, ele é o foda da pessoa que é bolsominion é que não entende que o Bolsonaro é político. Então o Bolsonaro, ele não tá ele falando não é nada. político, ele é picareta. Não, ele pode ser, ele é picareta, genocida, Ele, aquele Valdemar. homofóbico, ele Não, porque é... é importante dizer isso, porque política é uma coisa, sujeira é outra. Isso que ele fez com o Brasil, ele acabou com o Brasil, acabou Sim. com a Amazônia, deu Alcântara para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos quiser atacar a América Latina inteira através de Alcântara, tem o aval do ex-presidente. Você vê que dos porque dois primeiros pro Trump anos. ele abria as pernas, né? Exatamente. Ô, Leão, você vê que os dois como é primeiros que anos. você dá a Você tá base, ligado, né, que eu... como é que né, você dá a eu base sou uma militar, Picareta. a base militar do seu país para um outro país? Então, foi o primeiro ato dele de governo foi abrir Alcântara para os Estados Unidos. Não, mas o que eu falo assim, que ele é político, é no sentido do quê? Eu não tô não falando que ele é bom ou que é ruim. Falo que ele é político no sentido do quê? Até o final do ano, você Ele vai é ver que o politiqueiro. Bolsonaro, esses 58 milhões de votos que ele teve, vai virar 18. Por quê? Ele já perdeu um monte de voto quando ele perdeu a eleição. As pessoas vão E perceber. no outro dia foi um monte de gente pra rua achando que ia ter intervenção militar. Olha o que ele fez agora na campanha. R$600 para todo mundo, usando o dinheiro da gente, né? E que ele sabe que não vai conseguir manter. Não, Ele e quis acabou. nos 45 do Olha, segundo tempo pegar a os pobres. A Dilma, quando saiu do governo, que vinha desde o governo Lula, deixou 375 bilhões em caixa. Ele zerou essa caixa. Gastou mais de 400 bilhões com essa palhaçada que era eleitoreira, que era para ele mesmo. Como é que você usa a máquina do governo? Quer dizer, a Dilma foi impeachada porque disseram que ela deu uma pedalada, que era uma coisa de bobagem. Ali, e pedalada, o que é pedalada? Você, por exemplo, você é dona de casa. Então você tem lá, sei lá, o teu filho ficou doente. Aí você pega o dinheiro do aluguel, paga a consulta do teu filho, Certo. leva para o médico, vai pros aí medicamentos. depois você vai arrumar dinheiro com a vizinha, com algum jeito, para pagar o aluguel. É isso. A pedalada é isso. E todos os governos fizeram pedalada. Por que tiraram a Dilma? Não, o Bolsonaro também Porque tinha uma coisa fez. armada para tirá-la. Né? Só que a Petrobras ficou com um rombo de 1 trilhão. Isso é o que eles dizem. Não ficou. A Petrobras, ao contrário. Gente, quem descobriu o pré-sal?
A Dilma. Então, quer dizer, coisa melhor do que isso para o Brasil. Ninguém mais falou do pré-sal, né? Pois é, mas aí tá. Foi por causa do pré-sal que cresceu o olho dessa gente. Foi. E aí, por isso... Até que o Eike Batista foi preso Por também, isso que... por tinha isso que relação com esses isso. caras todos... O Eike tinha uma facilidade ali, né? Tinha. Por isso que esses caras foram atrás. Formação privilegiada, né, mano? Esse Moro e esses canalhas todos lá do Paraná foram atrás do Lula. Do Lula e foram para os Estados Unidos para ver como é que faziam para tirar o Lula e a Dilma. Por isso, porque eles viram que a esquerda estava... E quando fala assim, a esquerda, não é que são comunistas. O Lula nunca foi comunista, gente. Não. Na esquerda extrema. É a coisa mais absurda do mundo. Eu não vou entrar em assunto aqui, um porque cara assim, que sempre brigou tem uns pela caras que a gente democracia. conhece aí que cantam as músicas aí, né? Mas que os caras falam que é comunista, né? Que anda com a camisa do Che Guevara, até com a boina do Che Guevara, tá ligado? Nem sabe, que hoje em dia eu vejo, não sabe o que é comunismo. Não, e o que é os o caras falam comunismo? Che Guevara. Che Guevara matava homossexual, mano. Não, que isso, Para de graça. Ô, lê a história do Che Guevara. As coisas que Você ele leu? fala. Olha lá, ó. Ó. 3 biografias diferentes de 3 pessoas que escreveram sobre Che Guevara. Matava Imagina. Depois eu vou Imagina. depois você lê, tem a história de um parente dele também que fala, tem vários livros. Mas não, esse Nada disso que ele estava dizendo foi comprovado. Então é só suposição. Esse é o perigo. Que as pessoas falam coisas que não têm comprovação. Não, a gente leu. É a mesma coisa que se eu fazer uma fofoca de uma pessoa e não ter comprovação. E não ter uma fonte. Não tem uma fonte comprovada verídica. e tal. Entendeu? É isso. Quer dizer, não dá. É por isso que eu sempre brincar falo nisso. o famoso supostamente, vamos falar dessa forma. Supostamente, o pessoal Supostamente mais se próximo matam do pessoas. Che fez algumas coisas assim. Mas também tem gente que fala que ele é, né?